Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja no seu lar. Amém? Muito bem. Hoje nós estamos estudando sobre a Bíblia e nós temos um personagem muito legal na nossa história de hoje. Era alguém que lá muito tempo atrás descobriu esse grande tesouro que é a palavra de Deus. Antes de eu falar quem é esse personagem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem se lembrar quem foi a primeira pessoa ou quantos anos você tinha quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez? Será que você consegue lembrar com quantos anos e quem foi que falou para você de Jesus? É difícil, né? Foi há muito tempo? Ai, que bom que foi há muito tempo! Então, eu quero falar hoje sobre um menino que desde pequeno ouviu falar da palavra de Deus. E esse menino se chama Timóteo. O nome Timóteo significa aquele que adora a Deus. E Timóteo, desde bem pequeno, ele ouviu a palavra de Deus pela sua mãe, Eunice, e também pela sua avó, Aloide. Eles moravam num lugar chamado Listra e provavelmente quando Paulo fez a primeira viagem missionária foi quando elas aceitaram o Evangelho de Jesus, aceitaram Jesus como seu Salvador e começaram a contar as histórias para Timóteo. Ah, você não sabe de que viagem missionária que eu estou falando? Vou te mostrar uma imagem. Paulo fez várias viagens missionárias. Ó, eu tô falando dessa primeira que ele fez aqui. Ele vai fazer uma segunda, que eu vou falar sobre ela já já. Nossa, ele passou em muitos mais lugares da segunda vez, né? Mas era difícil fazer as viagens naquele tempo. Então, nessa primeira viagem, provavelmente foi quando ele falou de Jesus, elas ouviram. E elas continuaram contando histórias para Timóteo. Só que naquela época as histórias que elas contavam eram só aquelas histórias do Antigo Testamento. Então eu fico imaginando que Timóteo ficava lá pensando no Egito, e como Deus libertou o povo, como levantou Moisés, e pensava em Davi virando rei e no guerreiro Josué. Eu fico imaginando como Timóteo se alegrava na hora que ele ia conhecer as histórias da Bíblia, contadas pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide. E Timóteo foi crescendo, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a servir a Deus, porque elas não só contavam a história. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, ele vivia um ambiente de fé, um ambiente de amor, de obediência a Deus, através dos gestos, através das atitudes que a sua mãe, que a sua avó tinha. Timóteo foi crescendo e aquele Timóteo que era um menino que foi aprendendo, depois ele virou um grande homem, um homem temente e obediente a Deus. Alguns anos depois, Paulo fez aquela segunda viagem e voltou lá para Listra. E ele ficou muito feliz quando ele estava chegando na cidade, falando de Jesus. Todo mundo falava bem de um jovem chamado Timóteo. Dizia que lá na cidade tinha um rapaz temente a Deus, obediente a Deus, que se comportava muito bem. E Paulo ficou muito feliz. E Paulo foi lá, conversou com Timóteo, viu que Timóteo já conhecia muitas coisas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, porque já tinha ouvido da sua mamãe e da sua vovó. E isso alegrou muito o coração também de Paulo, muito mais o coração de Deus, né, crianças? E agora Paulo podia contar até mais histórias para Timóteo, porque Paulo tinha ficado pertinho de Jesus. E Timóteo, aí que ele gostava mais ainda de ouvir as histórias.
Aí Paulo convidou Timóteo para sair com ele também evangelizando outras pessoas. E para todas as pessoas que Timóteo ia lá, falava do amor de Jesus, as pessoas abriam o coração, as pessoas queriam aceitar a Jesus, queriam viver aquela vida nova que Timóteo falava que Jesus podia dar, e as pessoas oravam, entregando a Jesus seu coração, entregando a Jesus a sua vida, e isso deixava o coração de Timóteo muito feliz, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, sendo obediente ao que Deus tinha passado para ele. Então, tudo isso na vida de Timóteo só foi possível por causa de uma coisa, tá? Sabe por que tudo isso foi possível? Porque quando ele era pequenininho, ele teve duas mulheres sábias que falou para ele o tempo todo sobre o amor de Jesus. Então, esse foi o exemplo, o bom exemplo que Timóteo teve desde pequeno com a sua mamãe e com a sua avó. E por isso, ele pôde, quando crescer, pôde se tornar esse homem que era ouvido, que era obediente, temente a Deus. Eu acredito que quando Timóteo era um junior, um adolescente, na idade de muitos de vocês, foi quando ele aceitou a Jesus no seu coraçãozinho. E ele quis crescer para se tornar esse homem obediente a Deus. Na vida, nós temos assim muitas escolhas. Você vai ter sempre alguma coisa para escolher na sua vida. Timóteo tinha duas escolhas. Ele podia fazer as coisas erradas que desagradavam a Deus, ou ele poderia escolher servir a Deus. E desde pequeno, desde criança, o que Timóteo escolheu foi servir a Deus. E você? O que você quer escolher hoje? Você quer escolher ser igual a Timóteo? Um menininho que depois se torna um grande homem de Deus? Que fala do amor dele para todas as pessoas? Então, se você quer servir a Deus como Timóteo serviu, se você ainda não entregou seu coraçãozinho a Jesus, você pode entregar agora. Você pode falar para o Senhor que você reconhece que é um pecador. Você pode pedir a perdão a Jesus por todos os pecados que você cometeu e pode aceitar Ele nesse momento como seu Salvador. Agora, se você já aceitou Jesus, talvez você seja meu aluno no discipulado, você pode ser até já batizado. Para você, eu tenho um desafio. Eu desafio você a ser como Timóteo e falar do amor de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Você pode ser usado por Deus para também levar luz para uma pessoa que ainda possa estar vivendo na escuridão do pecado. Aí você vai chegar para ela e vai falar do amor de Jesus, do quanto Ele nos ama e que a pessoa pode entregar o coraçãozinho dela para Jesus, para ser feliz, assim como você é, e ter uma vida eterna depois lá no céu. Agora, eu fiz um desafio para quem não aceitou Jesus, para quem já aceitou. Meu desafio agora é para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é vó, que é tio, que é tia, que é primo. Você que conhece uma criança, eu agora quero falar com você. Eu quero dizer que você pode ser usado para abençoar essa criança que está pertinho de você. Assim como Lorde, assim como Eunice, Deus quer usar a sua vida para abençoar uma criança. Você pode contar uma história da Bíblia para ela, você pode orar com ela, você pode depois levar ela na igreja quando nós estivermos fazendo o nosso culto, mas por enquanto você pode ensinar ela na sua casa ou através de uma mensagem pelo telefone, um vídeo, mas você pode ser um canal de bênção na vida dessa criança. Você pode ser usado por Deus. Vamos fazer o seguinte: aceite esse desafio e vamos formar uma geração de Timóteo, uma geração de crianças que aprendem de Deus
dentro da sua casa, com as pessoas da sua família, uma geração de crianças que já vão crescer amando a Deus e conhecendo a sua palavra. Eu queria ler para vocês um versículo que está em Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 15 diz assim: olha que bonito. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. As cartas de Timóteo, as 2 cartas, foi Paulo que escreveu para ele, porque ele amava Timóteo como um filho na fé. Então, ele falou isso para Timóteo, que desde menino ele já conhecia as escrituras que deram sabedoria e levou ele à salvação. Que nós possamos ensinar as crianças desde menino, desde pequenininho, e que eles possam ter sabedorias que possam levá-los à salvação. E a salvação eles só vão ter através de Jesus, através da Bíblia. Sigamos os passos de Paulo, tá? Então você precisa, aprendendo com o exemplo de Timóteo, você vai precisar ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Você precisa cantar louvores para o nosso Deus, cânticos de alegria. Você precisa estar sempre em oração para ter sua comunhão com Deus. Você precisa falar de Jesus para outras pessoas. Timóteo fazia tudo isso porque ele e nós também precisamos de um coração que ama a Deus, um coração que reconhece a Deus como nosso Criador e a Jesus como Salvador das nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, te louvo, te agradeço pela vida de cada criança, de cada adulto, adolescente, jovem, que o Senhor possa tocar a vida deles, que o Senhor possa tocar o coração deles neste momento. Complete, ó Pai, essa mensagem, essa palavra no coração deles, que eles venham a te servir, que eles venham a te seguir a cada dia e que nós possamos levantar, ó Pai, essa geração de Timóteos, várias crianças que dentro da sua casa já ouvem, aprendem e amam a tua palavra. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de cada um deles e pela minha vida também. Que o Senhor venha estar conosco hoje, para todo sempre. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração.